Portal de notícias acontece na região, está em Lençóis Paulista. Estou aqui no Cooperelp com a professora Lívia Barizon. A professora, ela é professora de língua portuguesa aqui na escola e ela é doutora, né? Ela defendeu uma tese agora recentemente na USP, Campus São Paulo, sobre a língua portuguesa. E ela trabalhou o caipirês, que são as formas, né, que a gente que mora no interior do estado usa muito. Professora, conta pra gente um pouco de como que é essa sua tese, o que é o caipirês. Primeiramente, obrigada, né, por estar aqui falando com vocês. Então, a minha tese, eu estudei, fiz um trabalho de campo em 8 cidades do interior do estado de São Paulo para ver a parte do vocabulário. Quais palavras que estão mais assim em uso, quais estão caindo em desuso. Então, eu dividi o trabalho em 3 faixas etárias na coleta de dados. E eu percebi, o recorte que eu fiz é sobre o corpo humano. Algumas palavras que os idosos usam mais que os jovens. Então, foi um grande resultado que eu descobri. E está tendo uma tendência ao desuso mesmo do caipirês. Você poderia citar alguns exemplos para a gente? Sim, por exemplo, a parte do quadril, né? Do quadril, os idosos falavam mais anca, falavam as cadeiras, que na verdade foi as cadeira, que tem essa variação. Quadril, anca, cadeiras, os quartos. Então, os jovens, praticamente nenhum informante quase não falou quartos para se referir a essa parte. Do nariz, a fuça, os idosos usaram mais, e jovens já nariz. Teve também informante, né, pessoa que eu entrevistei, que usou naso, napa, que mais? Uma curiosidade foi aquela bolinha que nasce assim no olho, que quando eu chegava para entrevistar, eu fazia essa pergunta, eu dava o conceito, e o informante ele dava a forma, como ele conhece. Como que essa bolinha que nasce aqui no olho, quando nasce, da mesma forma que apareceu, ela some? Aí algumas cidades falaram terçol e outras cidades, todos os informantes falaram viuvinha. E eu não conhecia viuvinha aqui na região, mas na região que eu entrevistei. A língua portuguesa ela é formada basicamente de uma região de Portugal, aí teve algumas contribuições, né, professora? Explica para a gente mais ou menos como isso funciona. Sim, então, o meu trabalho, eu consegui analisar, verificar que muitas palavras encontradas aqui também existem no galego, que é uma língua falada na região, né, na Galícia, que antigamente era o norte de Portugal. Então, até o século XII, era uma região apenas, era tudo a mesma coisa. Depois do século XII começou essa divisão, só que a língua, para dividir a língua é mais difícil. Você divide de território, mas dividir cultura já é mais complicado. Então, até o século XV, era mais ou menos o galego-português que era falado ali. Que na escola a gente aprende, né, na literatura, as cantigas trovadorescas no galego-português. Então, muitas palavras do português eu encontro também são presentes no Atlas Linguístico do Galego, que é um material que foi coletado, começou na década de 70, na região da Galícia, da Universidade de Santiago de Compostela. E aí eu consegui verificar que muitas palavras são similares, 82% de similaridade. Tem algum exemplo que você lembre? Um exemplo que eu vou lembrar, deixa eu ver. Desde corpo, tem cuerpo, pele, piel, para pele, couro, para se referir à pele, tem também no galego couro, exatamente a mesma forma escrita, porque são muitos dados, né? Então, tem... Professora, e o que levou, né, você a fazer essa pesquisa, defender essa tese? Eu sempre quis, desde o começo do doutorado, eu queria analisar ou estudar alguma coisa aqui da região, por conta de questão de identidade mesmo. Me identifico, eu sou moradora do interior, trabalho aqui em Lençóis Paulista, moro em Agudos agora, morei em Bauru. Então, assim, eu sou do interior, tanto pelo R nosso, né, que é bem marcante, nosso R. O pessoal fala R arrastado, né, o R caipira. E eu queria estudar alguma coisa daqui. E aí, nas conversas com o orientador lá na universidade, ele sugeriu para estudar o léxico, que são as palavras. E aí, para estudar todas as palavras de uma língua é meio que impossível uma pessoa fazer. Então, eu tive que fazer um recorte. Eu escolhi partes do corpo para estudar e ver se tem essa similaridade, como que está atuando. E você esperava a repercussão que teve na mídia, o caipirês?
Não esperava. Tanto que eu achei muito estranho, né? Porque a gente vê, geralmente as pessoas veem uma tese, um trabalho da área de ciências, de biologia, da questão da vacina, ou física, de engenharia. Mas na área de humanas, de humanidades, sair no jornal e ter tanta repercussão, eu não esperava. De fato, não. Foi algo inusitado. Vai ver que é porque o caipira é orgulhoso, né? Das suas crenças, do seu modo de falar, né? Exatamente, né? E que ficou bem legal, teve bastante repercussão. Então saiu em várias mídias, né? Mídia digital, saiu em vários jornais. Jornal Nacional, jornal a nível nacional. Também em rádio, de entrevista em rádios. E o que foi legal que o feedback das pessoas. Muitos colegas daqui ou professores chegaram e falaram: nossa, Lívia, que pesquisa legal, que pesquisa bacana, eu me identifiquei muito. Eu me lembrei do meu avô falando goela, ou falando lombo, ou falando... E a pessoa ficava emocionada, despertava essa memória afetiva, que é o mais bonito, né? Ganhei, assim, bastante experiência, coisa boa na pesquisa. E o retorno foi legal. A gente agradece a professora e eu vou colocar no texto o link de acesso ao trabalho dela que está sendo publicado pela USP. Aí os professores, as pessoas que gostam de se aprofundar um pouco mais, né, vão ter essa oportunidade. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Um abração para todos.